Ele foi conhecido porque ele, junto com toda a maioria negra norte-americana, ele lutou pelos direitos civis dos negros norte-americanos. E, ao meu ponto de vista, essa luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos culminou não só na igualdade social dos negros e dos brancos lá, mas, do meu ponto de vista, culminou também naquela revolução de 1990 na Califórnia, onde várias raças, várias etnias que habitavam o mesmo estado lutavam pela mesma igualdade social. Eu creio, claro, meu ponto de vista é esse, que logo após isso também, hoje todas as raças no mundo têm a mesma igualdade, tentam ter pelo menos a mesma igualdade social, porque no início teve ali Martin Luther King, que em 1963, quando ele estava liderando a marcha sobre Washington, ele fez um discurso que é o mais memorável dele, é o discurso mais conhecido que ele já fez, que é o I Have a Dream, traduzindo é Eu Tenho um Sonho. Eu trouxe aqui um pedaço desse discurso que ele fez para aqueles manifestantes naquele dia. E ele fala o seguinte: eu tenho o sonho de que um dia essa nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado desse credo. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho o sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho de que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho de que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de interposição, anulação, um dia ali no Alabama, meninos negros e meninas negras serão capazes de unir mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho de que um dia todo o vale será exaltado, e toda colina e montanha virão abaixo, e os lugares ásperos serão aplainados, e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne estará junta. Essa é a nossa esperança, e esta é a nossa fé com que regressarei para o sul. Foi esse discurso que ele fez antes de voltar para o sul. Foi com esse discurso que ele desencadeou todo esse sonho que ele e todos aqueles manifestantes lideravam. Estavam lutando por esse objetivo. No caso, na história da humanidade, não foi só Martin Luther King que teve um sonho. Os heróis da fé de Hebreus 11 também tinham um sonho. Eles foram capazes de fazer coisas memoráveis. E a gente vai ver mais um pouquinho à frente que foram coisas memoráveis, mas coisas doloridas também. Mas eles só foram capazes de fazer isso porque eles tinham também um sonho. E não só um sonho, eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo. Vocês vão ver que eles não fizeram isso por pura paixão, por mero emocionalismo. Eles fizeram isso porque eles tinham uma base. Eles sabiam o que esperava eles. Mas Marcos Paulo, o que é que isso tudo tem a ver com formação? Vamos lá. Formação é o tema que a gente está estudando. A gente está estudando formação. Formação para quê? Formação para ser o quê? Para ser como Jesus, não é verdade? Para a gente atingir a perfeição junto a Cristo. Mas me diga uma coisa, será que algum dia da nossa vida terrena aqui a gente vai ser capaz de viver 100% ou inteiramente perfeito como Jesus nesse corpo carnal? Não. Nós somos carne. Nós vamos pecar. Nós não vamos ser inteiramente, perfeitamente como Jesus. Contudo, entretanto, mas, além de nos aperfeiçoar por meio da fé em Cristo, nós seremos também levados à perfeição total em Cristo no dia dele. E logo assim, a nossa fé em Cristo Jesus é algo fundamental para quê? Para a formação cristã, para a formação do nosso caráter cristão. Porque essa lembrança do que nos aguarda, a lembrança e a certeza de que nós teremos a nossa recompensa nos céus, ela nos encoraja a prosseguir e a deixar Deus nos moldar em meio às nossas dificuldades. Assim, a esperança de que nós seremos perfeitos, a esperança de que nós vamos estar no céu, a esperança de que nós vamos estar com Cristo todos os dias,
essa esperança que é algo muito maior, que é algo muito supremo, que é algo, se a gente for ver, assustador, que não se compara com esse mundo terreno, com essas migalhas que o diabo amassa e joga para a gente. Isso aqui não se compara com o que a gente vive aqui. É comparar o infinito com o finito. É comparar o mar com um balde d'água. Não dá. E se a gente vai tentar entender isso, a gente não consegue, porque a nossa mente não consegue entender o que é infinito. Quando a gente entende isso, isso também se torna um sonho para a gente. Se torna um objetivo. E esse sonho eterno, esse sonho supremo, esse sonho divino, ele nos dá força para conseguir superar as dificuldades. Esse sonho, ele nos dá um alvo. Esse sonho, ele permite que Deus tenha mais espaço aonde, no meio da nossa vida, para trabalhar na gente, para poder criar mais essa consciência divina, essa consciência eterna. E com certeza, nos ajuda a fazermos coisas memoráveis, como os heróis da fé um dia fizeram. Então, por que, Marcos Paulo, que essa formação do caráter cristão? Então, por que esse sonho? Ou então, por que essa formação emperra? Por que essa força que muitas vezes é capaz de nos fazer coisas grandiosas? Por que essa vontade, essa erupção, essa efervescência divina que há dentro de nós, ela para? Por que ela para? Por que eu perco minhas forças? Por que eu não tenho mais coragem de fazer nada? Porque a gente começa a esquecer o sonho. Eu já esqueci o sonho várias vezes. Porque a gente começa a perder a força. Porque a gente começa a perder a fé no nosso sonho. E é por isso que a nossa fé esfria. Porque nós esquecemos de onde nós somos. Nós esquecemos para onde nós vamos. E nós esquecemos quem nós somos. É que nem um exemplo bem simples. Uma vez o Peter Pan deixou de voar, deixou de lutar contra o Capitão Gancho, deixou de enfrentar aquele crocodilo que faz tic-tac, porque ele esqueceu quem ele era. Ele não conseguia mais fazer as coisas que antes eram fáceis para ele. Por quê? Porque ele perdeu a fé. E quando o cristão perde a fé, aí complica. Por isso, eu dividi essa segunda parte dessa mensagem em três partezinhas pequenas. Não vão ser longas. Que é mais ou menos o modo como Deus tem me ensinado por meio das minhas quedas, por meio das dificuldades que eu vivo, a como enxergar esse sonho, para que esse sonho venha estar aperfeiçoando esse caráter que Deus tanto quer de mim, que tanto quer de nós. E ele começa em Hebreus 10, versículo 32, por favor, se você ainda está com a Bíblia aberta. Hebreus 10, versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou seja, que nós conhecemos a verdade, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Só até aí. O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Quando o autor de Hebreus ele escreve sobre isso, ele faz uma sequência bem... Se você for ler aqui, você vai ver a sequência bem divididazinha. Quando eu leio esse texto, Deus me ensinou uma coisa: você tem sempre que lembrar o que é que te espera. Você tem que ter sempre em mente o que é que te aguarda. Qual é o seu tesouro? O que é que você realmente tem nessa vida? Como é que o pessoal aqui era capaz de correr para onde? Correr para o perigo. Correr para a pisa mesmo ali. Os cristãos estavam sendo perseguidos, eles estavam indo ajudar a galera que estava presa, e sem ter medo de estar preso também. Por quê? Porque eles sabiam que tinham algo muito maior. Eles tinham a noção do sonho.
E é por isso que Paulo não, o autor de Hebreus, ele vem falar aqui: lembrem-se dos primeiros dias que vocês foram iluminados. Lembrem-se que vocês se jogaram no perigo porque vocês lembravam do que é que realmente esperava vocês. Era um novo céu e uma nova terra, como leu o Celião hoje. Traduzindo, esse novo céu e essa nova terra não é simplesmente novo, um carro novo. Não. É uma terra e um céu muito melhor. Muito melhor. Não um Brasil corrupto, não uma fortaleza mergulhada no mercado da prostituição. Não é um lar cheio de brigas e discórdia, é o céu. E isso é motivação na vida de qualquer pessoa. Temos que saber o que é que realmente nos espera. E por a gente não saber o que nos espera, a gente fica vivendo o que? Morno. A gente fica vivendo sem força. A gente vive olhando para aquilo que não presta, para aquilo que não tem valor, perdendo nosso tempo aqui ao invés de estar crescendo com Cristo, subindo a escada da santidade. E aí, isso até me traz à memória, quanto tempo faz que, eu não sei, pelo menos esse é um ponto de vista meu, se alguém tiver algum exemplo, por favor me dê depois, mas faz muito tempo que eu não escuto uma música muito boa sobre o céu. A gente escuta música sobre unção, sobre bênção, a gente escuta música até sobre chuva, mas não escuta música sobre o céu. Eu lembro daquela que a gente canta: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Ou então, lá no céu eu vou ficar, meu Jesus vou avistar, quero ver vocês lá, glória a Deus. Quanto tempo faz que eu não escuto uma música sobre o céu? Ponto 2, parte 2. Hebreus 11, versículo 35. Aqui o autor de Hebreus, ele havia falado sobre os heróis da fé, sobre muitos deles, não sobre todos, porque ele não tinha tempo para falar de todos. E ele acabou finalizando esse discurso dele sobre os heróis da fé dessa forma. Versículo 35, parte 2. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. E aí a gente se pergunta, como é que esses caras fizeram tudo isso aqui? E aí, vamos lá, vamos voltar para o versículo 13 agora. Continua comigo, por favor, não se cansem. A resposta para esse versículo 35 até o início do versículo 38, para mim, está no versículo 13 aqui. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, ou seja, esse mundo de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Sabe como eu chamo essa segunda parte aqui de Hebreus? Eu vou abraçar o sofrimento por Cristo como Cristo pelo céu. Como é que é? Eu vou abraçar o sofrimento por Cristo como Cristo e pelo céu. Eles foram cerrados, foram mortos à espada, condenados. Como é que essas criaturas tudinha que ainda tinham alegria? Porque foi prometido a cada um deles uma recompensa maior. Essa palavra ressurreição superior do grego é kreison. E essa palavra significa melhor, superior, ou então mais nobre,
mais valiosa. O sofrimento em Cristo e por Cristo me concede uma ressurreição superior, uma ressurreição de maior valor. É dessa forma que a gente está disposto a fazer tudo, a sofrer e até mesmo morrer por Cristo. Porque a gente olha para onde? Para o prêmio. A gente olha para o céu. A gente olha para Cristo vivendo conosco na eternidade. Eu sei que é um exemplo bem, nem se compara, mas é mais ou menos como um rapaz querendo começar um namoro. Para começar um namoro, às vezes um rapaz começa a andar de ônibus, coisa que ele nunca fez na vida. Para começar um namoro com a jovem, ele começa até a ler livros de romance. Ou então vai no cinema assistir romance. Vai assistir romance no cinema também. Não é verdade? Qual homem que nunca teve que fazer um esforço para conquistar uma mulher? Os heróis da fé, eles sofreram. Mas foi sofrendo que eles cresceram. Foi sofrendo que eles conseguiram enxergar melhor a Deus e ao alvo. Primeira parte, minha motivação. Eu sei o que me espera. Por eu saber o que me espera, eu vou abraçar o sofrimento por Cristo e pelo céu, pelo que me espera. Isso é o que? Superação. Motivação, superação. E aqui entra a terceira parte, que está em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo que me atrapalha de enxergar a Cristo e aos céus, e vou correr aquilo que me é proposto. Eu vou largar a novela, se a novela me atrapalha de orar. Eu vou largar o Facebook uma semana para poder fazer jornada de oração. Eu vou largar por um bom tempo músicas mundanas, porque essas músicas tiram a minha concentração daquilo que me tira de Deus, da concentração daquilo que me tira de Deus. Eu vou largar tudo que me atrapalha de enxergar Cristo e aos céus. Eu vou largar, sabe o que também? Eu vou largar todo aquele meu vício em trabalho, de querer dinheiro, 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 dinheiro. Parece um Muttley, medalha, 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 medalha. Uma fixação. E esse mundo quer que a gente tenha o que? Fixação nas coisas terrenas. Sim, nas coisas terrenas, não nas coisas do céu. Para que o diabo vai querer deixar que a gente pense que a gente tem um céu preparado para cada um de nós? Nós somos imagem e semelhança de Deus, fomos criados conforme a imagem e semelhança dele. O diabo tem inveja disso. O diabo odeia Deus, ele não quer Deus, ele quer ser Deus. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele, ele não quer nenhum bem para nós. Ele pode vir como aquele cara que quer alguma coisa boa para a gente, mas ele não tem nada de bom para a gente. É tudo papo furado, como fala aqui no Sarah Lero White. Essa frase eu aprendi com a Fernanda. Não troque o eterno pelo trivial. Não troque o eterno pelo trivial. Porque o trivial são distrações. E como uma vez a gente estava conversando na sala dos novos convertidos, as distrações talvez sejam a maior armadilha de Satanás na vida do cristão contemporâneo. Porque o que tem de coisa hoje que me desconcentra da palavra de Deus, o que tem de coisa hoje que tira o meu foco do céu, rapaz, não é pouca não, é muita coisa. E quando você para pensar, uau, você fica pasmo e vendo que Satanás é mais esperto do que a gente pensa. Porque essas distrações, elas tiram os nossos olhos da onde? Do alvo, do prêmio, do que está reservado para nós. E não só tiram os nossos olhos do alvo,
Mas quando a gente tira os nossos olhos do alvo, quando a gente deixa de buscar o que? O nosso prêmio, a gente perde a alegria da nossa salvação. Se o Michael Phelps não quisesse ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas, não tivesse olhando para as medalhas de ouro nas Olimpíadas, ele não ia treinar 20 quilômetros dentro de uma piscina todo dia. Ele não ia enfrentar, ele não ia ter motivação, ele não ia enfrentar, superar o sofrimento, e ele não ia se autonegar por esse prêmio, porque ele não tinha objetivo, ele não tinha alvo. O cristão sem objetivo, sem ter alvo, perde a alegria da salvação. Não estão entendendo? Salmo 51, 12. Salmo 51 é o salmo que Davi está falando ali sobre o pecado dele com Batseba. E qual foi o pecado de Davi com Batseba? Adultério. A gente lê o salmo todinho. E em nenhum momento Davi fala sobre o que? Sobre sexo. Em nenhum momento Davi fala sobre o que? Sobre lascívia. Em nenhum momento Davi está falando sobre o corpo da mulher, está falando sobre a mulher. Mas o versículo 12 do Salmo 51, Davi fala: torna-me da alegria da tua salvação. Torna-me da alegria da tua salvação. Quando eu perco a visibilidade dali, pode ter certeza, meu irmão, a gente vai cair. A gente vai cair. E esse foi o pedido de Davi: torna-me dar a alegria da tua salvação. É que nem o Salmo 119, 37, desvia os meus olhos das coisas fúteis e cumpre em mim aquilo que tu propuseste. Ou então Filipenses 3, 7, o apóstolo Paulo está falando aos filipenses e diz o seguinte: eu tenho diploma, eu tenho emprego, eu tenho uma reputação grande, eu sou conhecido em toda Jerusalém, eu sou discípulo de Gamaliel, mas tudo isso aqui é lixo para mim. Falando realmente como ele diz em Filipenses 3, 7, isso aqui é esterco. Não serve para mim, eu jogo tudo isso no lixo, se isso não servir para Cristo. Eu prefiro 1000 vezes ser conhecido por Cristo e com Cristo, porque se isso não estiver com Cristo, é lixo. E aí eu cito agora Arthur John Gossip, quando ele diz o seguinte: se o mistério do perdão divino para conosco não cria em nós um novo horror pelo pecado, com o qual nós já estamos acostumados, ou talvez gostássemos imensamente de renunciar, conferindo-nos igualmente um novo poder de resistência à tentação, uma pureza de vida e de natureza, então é que o tremendo plano divino de salvação ainda não foi desvendado inteiramente para nós. E nesse caso, nem mesmo a vontade de Deus em perdoar-nos pode salvar-nos da nossa condenação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se a salvação, se o céu, se a eternidade, se a divindade e a glória de Cristo não criar em nós um nojo pelo pecado, nem mesmo a vontade de Deus em nos perdoar pode salvar-nos da nossa condenação. Por quê? Porque nós ainda não quisemos nos separar do pecado. Motivação, eu sei o que me espera. Superação, eu vou abraçar o sofrimento por Cristo, com Cristo e pelo céu. Autonegação, eu vou largar tudo que me atrapalha de enxergar a Cristo e os céus. Céu, Cristo e eternidade. Que cada um de nós, inclusive eu, a gente tem que pedir mais e mais a Deus um vislumbre da glória dEle, um vislumbre do Filho dEle. Porque esse vislumbre do Filho de Deus, da glória de Deus, ele finaliza o emocionalismo. Ele finaliza esse falso fogo que tanta gente fala: tenha fogo. Não, tenha Cristo. Olhe para Deus. Foi olhando para Cristo que Estevão morreu. Foi olhando para Deus exaltado nos céus que Nabucodonosor tornou a ter o quê? Consciência. Essas três coisas, elas vão nos dar um sonho. Esse sonho, como Martin Luther King teve e como os heróis da fé tiveram,
vão nos dar a capacidade, o sonho e a coragem de fazermos algo memorável para Deus. E isso não vai nos fazer conhecidos, porque milhares morreram por Deus. Milhares morreram, mas poucos são conhecidos. A maior glória do ser humano não é ser conhecido por homens, e sim por Deus. E tendo esse sonho, tendo esse objetivo, tendo esse alvo, nós teremos motivação, nós teremos superação e nós teremos o que? Autonegação. E esses 3 ingredientes, eles vão nos dar mais e mais a condição de termos o que? Uma formação cristã melhor. Uma formação do caráter cristão mais profundo. Uma raiz mais longa, um tronco mais extenso. E obviamente frutos melhores. Eu creio que isso, e existem tantas outras coisas também, mas eu creio que isso nos capacita a ter uma grande formação cristã. É uma base que eu aprendi, graças a Deus, por meio das pessoas que convivem comigo, que me ensinaram muito. Motivação, a superação por meio da minha autonegação. Que Cristo possa estar nos abençoando e que nós possamos estar sempre olhando e nunca desviando o nosso olhar do verdadeiro alvo, daquilo que realmente importa para a nossa vida. Amém? Vamos orar.